Esse livro, Uma Teoria da Justiça, de John Rawls, é um dos clássicos, podemos dizer assim, contemporâneos sobre teoria da justiça. E, claro, ele é de suma importância também para a filosofia política contemporânea. Apesar de que críticos posteriores surgiram tentando, inclusive, atacar pontos levantados por John Rawls aqui, que a teoria é uma teoria, vamos dizer assim, que traz abstrações sobre como promover a justiça social. Esse livro tem importância porque foi justamente através de uma teoria da justiça que foi reintroduzido, podemos dizer assim, por um pensador, aspectos éticos onde imperava apenas na análise utilitarista questões consequencialistas, ou seja, promover justiça tentando fazer uma espécie de cálculo utilitarista que era o que vigorava, por exemplo, no mundo anglo-saxônico, na Inglaterra, nos Estados Unidos. E John Rawls trouxe de volta valores importantes como a ética e, claro, obviamente, trazendo questões pontuais sobre o papel do Estado na promoção da justiça, né? Trouxe temas e conceitos importantes como o véu da ignorância, a posição original, que seria aquela situação hipotética em que os membros de uma sociedade escolheriam quais seriam os bens partilhados e quanto isso custaria para cada membro da sociedade e quanto de justiça social nos vários setores e aspectos poderia ser partilhados de modo gratuito ou promovido pelo Estado. Então seria como se fosse uma pulsão inicial para fundar uma sociedade mais justa. Claro, obviamente, que críticos posteriores, como eu disse, surgiram e criticaram alguns aspectos, alguns pontos aqui podem não ser implantados na prática, mas John Rawls inspirou, por exemplo, muitas políticas públicas no mundo inteiro, né? A teoria da justiça inspirou muitas políticas públicas, como, por exemplo, os programas de vouchers, de bolsas, né? De tentar reduzir a miserabilidade de pessoas, né? Fazendo com que haja um mínimo possível de renda doada pelo Estado para essas pessoas mais carentes, além de tantas outras coisas. A crítica que se fez aqui a John Rawls no Brasil é porque ele não buscou reformular o quê? Uma sociedade capitalista. A proposta dele é dentro de uma sociedade capitalista. Por isso que esse livro, lançado no início dos anos 70 nos Estados Unidos, teve a sua primeira tradução no Brasil aqui no início dos anos 80 pela editora Universidade de Brasília, né, numa coleção de pensamento político pela editora da UNB. Mas só que ele não foi acolhido pela Academia Brasileira por conta justamente de não haver interesse na teoria social brasileira, né, que imperava justamente um cunho mais ideológico, mais à esquerda, e que por ele, vamos dizer assim, não propor um processo de mudança revolucionário, não foi bem acolhido. Mas só que mesmo ele tendo ficado na geladeira, como se diz, né, não houve interesse, a UNB não reeditou e a obra ficou sem uso, praticamente sem debate. Mas trabalhos importantes de pensadores políticos como Álvaro de Vita tentaram justamente introduzir a teoria de John Rawls para o contexto acadêmico brasileiro e ser debatido. E não tinha como fugir, não tinha como evitar, especialmente foi através do pessoal, dos estudiosos do direito, que trouxeram de volta a teoria da justiça, e a Martins Fontes, né, publicou uma edição já nos anos 90, né, no final dos anos 90, e, claro, foi uma outra tradução, né, com um trabalho introdutório também muito importante, e, claro, isso tinha que ser feito por quê? Porque não tinha como fugir de uma obra que é uma obra monumental, uma referência no século XX, como o próprio crítico dele, Robert Nozick, diz: se você quer entender filosofia política na perspectiva de uma teoria da justiça, contra ou a favor, você não pode evitar a leitura de John Rawls. Então, a academia brasileira não teve como evitar. Claro que ele talvez não seja bem apreciado em alguns setores da teoria social, mas ele tem, e é importante para ser lido, para o pessoal do direito, para o pessoal da filosofia também, mas o pessoal do direito não pode fugir a essa vertente importante, né? Claro que a obra é de filosofia política, mas como se trata de justiça, nós temos um encontro aí do direito com a justiça que é de suma importância, e essa referência é importantíssima para a gente entender a teoria da justiça contemporânea. Essa é a minha contribuição sobre essa obra monumental, uma teoria da justiça. Quem tiver oportunidade, leia John Rawls.